Fala galera, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com mais um episódio do nosso Max Talk, né? O podcast que a gente se dedica a levar muita informação para você sobre experiência do cliente, sobre atendimento, marketing, vendas e tudo que se refere ao mundo empresarial, né? Hoje a gente vai ter um papo que não necessariamente está dentro disso tudo, mas envolve marketing também de uma certa forma. Depois a nossa convidada vai conseguir explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, queria só convidar você, antes da gente começar, a seguir aqui o nosso canal, a já deixar o seu like aqui para poder ajudar com que o YouTube e o Spotify também entreguem esse episódio para mais pessoas, tá? O tema de hoje vai ser posicionamento de valor para empresários e líderes. Cara, um baita de um assunto legal. E hoje a gente vai explorar esse tema para poder mostrar para você que o sucesso de qualquer empresário depende desse posicionamento de valor. O mercado, vocês sabem que o mercado está cada vez mais competitivo. Os consumidores têm inúmeras opções à disposição, inúmeras referências do mercado, não só de empresas, mas de pessoas também, né? Hoje a gente vai falar muito mais de pessoas do que de empresas. Então, a gente tem várias referências e você precisa aprender a se posicionar como uma referência dentro do seu setor. Não necessariamente uma referência nacional, mas talvez uma referência na sua cidade, se o seu negócio for um negócio local, na sua região, no seu estado, enfim, tem várias formas da gente fazer isso. A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso, né? E o posicionamento de valor, ela é a arte e a ciência de definir claramente o que torna você, empresário ou empresário, único e valioso para os seus clientes. Então, ele não vai se tratar apenas de destacar os benefícios da sua empresa, do que o seu produto faz e tal. Ele vai tratar muito mais o que você pode entregar para os seus clientes e, assim, com a sua imagem, derrubar os seus concorrentes, tá? Então, a gente vai entender tudo sobre isso, sobre despertar o desejo do seu público-alvo. Enfim, cara, vai ser uma baita de uma conversa hoje. E eu trouxe aqui a Rafaela Oca. Ela é gestora de marca pessoal, especialista em posicionamento de alto valor para empresários. Ela lidera uma pesquisa sobre o impacto do posicionamento de luxo e alto padrão para uma percepção de excelência a partir de estratégias, gestão de marca de luxo da Europa, aplicadas ao personal branding. Ela é mentora de empreendedores que buscam construir uma reputação forte para o mercado e ela desenvolveu um método capaz de conferir o alto valor e a diferenciação competitiva para pessoas decididas a alcançar o sucesso. Então, Rafaela, muito obrigado por você ter aceitado o convite. A gente já se conhece ali há algum tempo, né, por conta dos grupos que a gente participa. Muito legal de você ter aceitado. Acompanhei você durante toda a sua viagem na Europa ali pelo Instagram, super legal tudo aquilo. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você se apresentasse para todo mundo que está acompanhando a gente aqui da forma que você gosta de se apresentar. Rômulo, muito obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast, poder contribuir e estender um pouco aí das nossas conversas de bastidores, né, para que as pessoas também se beneficiem dos insights que sempre rolam aí nas nossas trocas de know-how. E para mim é um prazer contribuir. Eu sou a Rafaela Oca, gestora de posicionamento, marca pessoal para empresários. E o meu objetivo é aqui contribuir com você para que você entenda que marca pessoal e posicionamento é uma ferramenta e que sim, tem tudo a ver com marketing, com venda, com publicidade, com disseminação. É um canal de facilitação e, inclusive, é o seu maior ativo. Show, show. Então vamos começar esse nosso papo, Rafa. E sempre que a gente começa um podcast, como a gente tem pessoas de vários níveis de conhecimento que acompanham a gente, eu gosto de colocar todo mundo na mesma página, assim, né? Legal. Então eu queria que você falasse um pouquinho
dos conceitos ali. O que que é qual que é o conceito do posicionamento de valor, a relevância, os componentes chaves que compõem esse conceito? Queria que você explicasse um pouquinho para ficar todo mundo alinhado e a gente seguir a nossa conversa a partir daí. Maravilha, Rômulo. É até bom, né, a gente começar explicando que é para a gente ficar todo mundo na mesma página. Quando a gente fala sobre posicionamento e etc e tal, pode parecer um bicho de sete cabeças, algo muito complexo, mas se você começar entendendo que você é uma marca, as coisas começam a ficar mais fáceis, tá? Então, quando eu falo de uma marca pessoal, é porque no momento em que você, qualquer pessoa, independente do nível, independente do status, de onde ela esteja, no momento que ela entra para o mercado de trabalho, ela pode se considerar uma marca pessoal, uma marca valiosa, capaz de agregar valor, confiabilidade para toda e qualquer empresa, seja ela a sua própria empresa, seja ela uma empresa na qual você é um colaborador, que você representa, uma grande corporação, ou até mesmo aquela empresa que você trabalha como CLT. Então, entendendo que você, CPF, é uma marca, a gente já começa a traçar um caminho para que essa sua marca consiga se destacar em um mercado que é extremamente competitivo. E como que a gente faz isso? Através de estratégias de posicionamento de alto valor. Essas estratégias vão de acordo com as suas necessidades e os seus objetivos, te posicionar como alguém que se destaca, como alguém relevante em um determinado contexto, em um assunto, em um nicho, para que as pessoas consigam te enxergar. Para que você consiga se diferenciar entre uma multidão de pessoas que hoje em dia a gente pode falar que tudo é commodity, não só produtos, como também serviços. Quantos mentores existem de um determinado assunto? Quantos consultores fazem basicamente a mesma coisa? Quantas pessoas vendem o mesmo produto? Então, como se diferenciar? Através dessas estratégias que a gente pode detalhar aí conforme a gente vai explicando com vocês o conceito, né? Legal, legal, legal demais. É, então, uma das coisas que você falou foi no processo de diferenciação, né? Para a gente fugir de qualquer coisa que seja ligada à comoditização, à commodity, né? Para a gente não ser comparado a mais um pacote de arroz na prateleira de um Isso. supermercado, vamos dizer assim. É, como que a gente pode identificar e comunicar os nossos pontos fortes ali? Mas que esses pontos sejam exclusivos, né? Provavelmente eu, Rômulo, tenho alguns pontos fortes que outra pessoa não vai ter. A Rafaela tem os delas, né? Como é que a gente pode identificar isso para poder conseguir comunicar esses pontos fortes? Perfeito, Rômulo. Antes da gente entrar na comunicação dos nossos pontos fortes, é importante entender um ponto. Dentro do mercado, né, existem pessoas que fazem basicamente a mesma coisa. Inclusive, pode ser que alguém neste momento consiga me estudar todo o conteúdo que eu já disponibilizei de forma gratuita em redes sociais, em podcasts, em entrevistas e enfim, e traçar e pegar um pouco do meu método, por exemplo. Mas tem uma coisa que pessoa alguma será capaz de copiar, que é a Rafaela Oca. Então é a nossa identidade, é a nossa essência, ela é o ativo mais valioso e mais importante, capaz de nos tornar diferentes, capaz de trazer esse valor agregado que a gente precisa. Então, a principal estratégia é você começar olhando para si mesmo, para a sua individualidade e se fazendo perguntas que são muito importantes. Primeiro é quem eu sou, onde eu estou, onde quero chegar, quem eu quero impactar.
Essa é a base de todo e qualquer posicionamento, porque se você não for capaz de responder essas perguntas, o seu processo vai ficar muito genérico. As suas estratégias não vão conseguir transmitir e sustentar um diferencial competitivo de fato exclusivo. Então, esses pontos, esses fatores vão direcionar, inclusive é o que eu uso para que eu não transforme os meus clientes em personagens. Eu de fato entendo quem eles são, onde eles estão naquele momento, quanto a status, quanto a posicionamento, onde eles querem chegar e quem eles querem impactar. Então, de acordo com essas características, vamos ressaltar e vamos preservar a individualidade, a autoralidade, a essência, os valores e princípios desse empresário, desse empreendedor, desse líder, a fim de traçar estratégias que façam sentido para que facilite o alcance dos seus objetivos. Então vamos supor, uma pessoa que ela quer falar, ela quer se posicionar como o rosto de uma marca popular, do seu próprio e-commerce, por exemplo. Ela vai ter necessidades, objetivos, valores, princípios completamente diferentes de um mentor, de um empresário que tem uma empresa de mentorias e consultorias para outros empresários de público A, por exemplo. Entende? Que compram valor agregado. É diferente você vender e se posicionar para o público A e você vender e se posicionar para o público C, D, né? Então, essas diferenças vão também determinar o tipo de estratégia usada para respeitar quem você é, mas, ao mesmo tempo, ser intencional e estratégico no alcance dos seus objetivos, tá? Então, como que eu vou destacar esses pontos fortes? Basicamente, respondendo a essas perguntas com muita clareza e muita intencionalidade. Quem eu sou, onde estou, onde quero chegar e quem eu quero impactar. Respeitando a própria essência, a fim de tangibilizar esses valores e trazê-los de uma forma estratégica dentro do processo de posicionamento. Legal, show demais. E existem algumas técnicas que pode ser utilizada para poder transmitir esse valor da sua marca pessoal de maneira clara e impactante, assim, que uma forma de você se posicionar de repente na internet, de repente em eventos presenciais, em eventos sociais, enfim. Existe técnicas para isso? Você pode falar um pouco Sim, sobre para isso? tudo existe técnica, viu, gente? Olha, inclusive eu queria já antes desmistificar que, por exemplo, se posicionar, cuidar da imagem, é para quem já nasceu bonito, ou para quem é rico, ou para quem quer vender só para o público A, ou só para quem tem um objetivo X, Y, Z, ou é um dom. Nossa, não nasci com esse dom. Tudo na nossa vida é treinável. Se você tem acesso à internet, você se qualifica já para aprender, ou sozinho, ou com um mentor, ou através de uma consultoria, ou um curso, mas você consegue se capacitar para conseguir alcançar esses objetivos, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar. Quanto a técnicas, por exemplo, depende de cada um dos seus objetivos, depende de para quem é essa técnica. De uma forma mais generalista, para uma pessoa que quer se destacar, é importante ela transmitir profissionalismo e excelência em tudo que ela faz. Pelo menos esse é o teor, né, daquilo que eu entrego. Eu gosto que os meus mentorados, os meus clientes comuniquem altíssimo nível de entrega, um posicionamento de excelência. E para isso precisa que tudo seja de fato muito coerente com o que ele tem de know-how. Então precisa transmitir muito profissionalismo. Então, antes de eu trazer técnicas e formas corretas de como alcançar a excelência, eu prefiro começar destacando o que não vai te trazer este posicionamento, essa diferenciação. Porque se você começar entendendo o que não é, talvez facilite a sua compreensão daquilo que vai funcionar como estratégia e como técnica, tá?
Primeiro ponto, parem de resumir posicionamento a compras de roupas novas no shopping. Isso não é posicionamento, isso não é sequer marca pessoal, isso não é sequer imagem pessoal, tá? Roupas novas, ela entra dentro de um processo de posicionamento, de construção de marca pessoal, para que você consiga externar aquilo que de fato você é, para que você não precisa se explicar, porque as roupas, assim como todos os símbolos, elas comunicam alguma coisa, tá? Mas não adianta a pessoa se vestir de roupas novas, gastar o dinheiro que não tem, comprar marcas luxuosas, se ela sequer sabe o que aquilo está comunicando. Ela não sabe o porquê. Tem gente que vai lá e vê. Ótimo, vamos cortar a barra da calça e agora eu estou com o posicionamento da moda. E às vezes ela está o quê? Passando vergonha, porque diminuir a altura da barra da calça não é para todo mundo, é para uma altura específica, para uma comunicação específica, para um público específico, que pode ajudar a comunicar uma linha mais longilínea, uma pessoa que é mais moderna, que está atualizada do que está acontecendo, que pertence a um mercado do digital, por exemplo. Se eu coloco isso em uma pessoa mais tradicional, ela vai criar um ruído de comunicação, não vai ajudar em nada, sabe? Então depende para quem, depende em que contexto, não é só pegar diquinhas da internet que vai funcionar. Entende? Um outro ponto, além de sair comprando roupas sem saber o que está comunicando, ou se vestindo com blazer, achando que vai se tornar uma autoridade, é saber que blazer não traz autoridade para ninguém. Uma pessoa que tem autoridade pode usar um blazer se isso faz parte da sua comunicação, se isso está de acordo com o que ela quer transmitir. Mas uma pessoa que não tem autoridade nenhuma com um blazer é só uma pessoa sem autoridade nenhuma com um blazer. A gente precisa entender, porque a autoridade ela tem que ser construída e não é uma peça de roupa que vai posicionar alguém como autoridade. Assim como também não é definir um arquétipo que você vai se tornar alguém posicionada. Posicionamento não tem a ver com arquétipos. Arquétipos tem sim um estudo que traz uma série de simbologias, que símbolos são importantes. Símbolos comunicam sim coisas, mas não é dizendo que você é o arquétipo do herói, que isso vai fazer com que você se posicione. Ah, não, então eu já descobri pelo teste que eu tenho que fazer o arquétipo da amante para me comunicar com o público XY. Você é uma amante? É isso que te representa na vida real? Nós não somos personagens. Não faz sentido personificar um ser humano. Personagens não vendem, personagens não geram conexão, personagens não são sustentáveis. E se você pensa o contrário, respeito você, mas isso está longe de ser posicionamento e não concordo com quem defende essa ideia. Ponto. Este é o meu posicionamento. Então, assim, até quando a gente vai analisar estratégias que são corretas, por exemplo, Rom, fazer posts, artes bonitas para as redes sociais. Se você fizer uma arte medíocre, que não passa profissionalismo, que você não sabe o que aquelas linhas, aquelas cores, aqueles símbolos comunicam, você vai comunicar que é alguém sem nenhum tipo de credibilidade e profissionalismo. Agora, fazer artes do Canva vai te posicionar como uma autoridade? Como alguém de prestígio, alguém de conhecimento? Por favor. Assim como fazer um ensaio fotográfico. Eu vivo de ver isso no meu dia a dia. Empresário simplesmente dá louca. Naquele dia ele decide: vou investir no meu posicionamento,
procura um profissional fotógrafo, faz um ensaio sem saber sequer o que está comunicando, baseado em achismo ou numa dica de arquétipo que ele aprendeu de forma gratuita, porque ele não teve nem a decência de pagar um profissional para falar algo para ele, e vai lá e faz um ensaio fotográfico achando que vai estar se posicionando. Mas não, isso não é posicionamento. Tudo isso que eu falei para você são erros, são pessoas tentando criar atalhos que, na verdade, só dificultam o processo de posicionamento correto quando elas estiverem em um nível de consciência que vão entender de fato que fizeram errado e vão precisar refazer. E para refazer vai ser muito mais caro, vai ser muito mais demorado, né? E mais difícil de desfazer uma impressão que você criou com um posicionamento errado para construir um posicionamento da forma correta. Todas essas estratégias, são técnicas, podem ser usadas, mas jamais confunda isso com posicionamento de fato. Fotografia é ferramenta, roupa é ferramenta, artes do Canva ou no Photoshop são ferramentas, gravar podcast é ferramenta. Tem gente que vai gravar podcast, tem uma imagem horrorosa, uma postura terrível, não sabe o que fala, não se prepara, não. Isso só atrapalha, porque vai ficar um conteúdo daquela pessoa despreparada e vai causar uma péssima primeira impressão para quem não a conhece, para quem está vendo ela pela primeira vez. Então a gente precisa já começar a acordar para a vida e entender que essas ferramentas não definem o que é posicionamento. Posicionamento é a posição que tu ocupa na mente daquelas pessoas que você quer impactar. Posicionamento é o que te diferencia, a tua essência, teus valores, teus princípios, a forma como você faz as coisas, não a coisa que você faz. Deu para. Legal. Deu. Não, demais. É, assim, beleza, esse empresário ou líder cometeu uma série de erros aí que você apontou. É, qual que é o passo a passo que ele deveria fazer ali, pelo menos um inicial, para ele começar a corrigir essa lambança toda que ele fez aí? Né? Qual que seriam os primeiros passos para ele falar, para ele pensar, ou pelo menos para ele despertar um senso crítico dentro dele, assim, do tipo, putz, será que essas fotos era esse posicionamento que eu queria passar mesmo? Será que era essa impressão que eu queria passar mesmo? Né? Será que ali no meu Instagram eu tirando foto sem camisa ou sempre à vontade, não sei o quê, é o posicionamento que eu quero passar para um público de empresários nível A e tal? Será que é o tipo de comunicação que eu quero ter e tal? Como é que ele pode começar a fazer essas correções? Tem algum passo a passo que ele pode seguir ali? Excelente, Rômulo. Vamos começar entendendo essas reflexões que você fez, essas perguntas são muito pertinentes, muito boas. Isso já diria que é até um começo, em meio a tanta gente fazendo coisa errada. O que a gente precisa olhar para o mercado é pensar também como que eu quero ser percebido. Não somente, inclusive, quem eu sou, mas quem eu quero me tornar, né? Tem duas formas de você conseguir o objetivo de um posicionamento. A primeira, você contrata alguém que saiba, que conheça o percurso e que possa te ajudar, seja uma mentoria, uma consultoria de alguém que você tenha sinergia, confiança e onde a proposta seja um posicionamento de verdade, que a gente pode falar mais sobre isso mais para frente, ou você vai se dispor, Rafa, não quero contratar, então você vai buscar aprender, porque conteúdo gratuito temos, não só conteúdos de merda, conteúdos que prejudicam as pessoas, mas conteúdos de altíssimo nível. É só saber quem são as pessoas que você está ouvindo, que você está acompanhando, né? Instagram não é só para ver meme, não, gente. Tem muito conteúdo foda, inclusive YouTube, podcasts também, né, que entregam bastante conteúdo, enfim. Então você vai
por esses dois caminhos. Ou você contrata quem sabe, ou você começa a aprender, né? Um caminho vai mais rápido, no outro vai mais devagar. Um caminho você tira dinheiro do bolso, o outro provavelmente você nem precise, que você pode se alimentar de conteúdos gratuitos, dependendo da pressa que você tem e da excelência que você busca também. Beleza, decidi qual é o meu caminho, Rafa. Qual que é a forma correta? Eu só posso falar por mim. Eu não conheço o método de outras pessoas, nem sequer dissemino esse conteúdo, mas no meu, a gente tem alguns pilares que você precisa estudar, entender de forma intencional, de forma consciente. O primeiro deles que eu trabalho é o DNA do cliente, que é bem aquilo que eu falei para você, a base de todo o meu método, onde você precisa se entender como indivíduo e pensar onde eu estou, aonde eu quero chegar, quem eu quero impactar, quem eu sou e todas essas perguntas que extraem a tua essência para que você não se perca no caminho. Depois disso, você precisa trabalhar a sua mentalidade, porque eu conheço muitos empresários, muitos líderes que não avançaram, ficaram pelo caminho quando começaram a se ver naquele momento de mentalidade. Síndrome do impostor. Não posso, não consigo, não quero mudar. Crença, não tenho merecimento. A pessoa ganha muito dinheiro e não tem coragem de investir em algo bom para si mesmo, nem pagar um excelente profissional, nem desembolsar um valor para uma mentoria específica, não consegue sequer comprar uma roupa de marca em um contexto onde isso faz sentido para aquela pessoa. Então, tem muitas travas e crenças limitantes que, embora eu não goste desses termos, porque eles estão muito já falados de uma forma pejorativa, são de fato o que acontece no dia a dia. A mentalidade de um empreendedor, de um líder, ela é cheia de crenças que o impedem, sim, se ele não tratar e se ele não deixar isso tangível, de avançar, de alcançar os seus objetivos, tá? Então, você precisa olhar para a sua mentalidade, ver todas essas questões para que tire da sua frente qualquer coisa que possa vir a te travar. Quando eu passo por isso e a gente alinhou a mentalidade, a gente alinhou o merecimento, a gente entendeu quem essa pessoa é e o que ela precisa fazer, eu vou trabalhar o ponto crucial. As pessoas, elas compram de pessoas e elas compram através de conexão, através de identificação, através de similaridade. E para isso, essa pessoa em questão precisa se comprar, para depois ela conseguir se vender. Então, eu vou cuidar da imagem desse empresário, desse líder. A sua imagem, ela precisa transmitir de forma intencional, de forma coerente, todas aquelas referências que você quer que as pessoas percebam. Não tem como você querer ser uma autoridade independente do seu nicho se você tem uma imagem desleixada. E quando eu falo imagem, não é só a roupa que você veste, acompanhar aquele blogueirinho estiloso que você fica ali babando o ovo daquela pessoa. Como pode usar roupas tão legais, tão maneiras e eu não consigo? Então você não pode resumir a roupa, é sobre quem veste a roupa. Você precisa entender que imagem ela é, sim, a sua apresentação pessoal, muito além da sua vestimenta, o seu corte de cabelo, a sua barba, as suas unhas, o seu asseio, a sua postura, o seu tom de voz, toda essa forma de apresentação pessoal, de forma de você se impor e se mostrar para as pessoas é a sua imagem. E essa imagem, ela precisa estar adequada com aquilo que você quer. Então, não tem essa cagação de regra de certo e errado, Rômulo. A pessoa tem que saber o que ela quer, o que ela está comunicando e fazer isso de forma intencional. Se ela quer ser percebida como fofinha, como boazinha, ela que busque referências em imagem, comportamento, em tudo aquilo que ela está carregando para transmitir essas características. Se o cara quer ser percebido como relevante, autoridade, uma pessoa confiável, respeitável, chega para conversar comigo, tá todo encurcado.
tá com a postura caída, postura de derrotado, tá com uma roupa que não tem nenhum zelo, não está trazendo elementos de sofisticação, não está mostrando através de símbolos que é bem sucedido, como que ele vai comunicar confiança? Como que ele vai comunicar resultado? A gente subentende, a gente julga pela aparência que as pessoas que têm resultado, elas têm uma imagem que exala prosperidade, e isso não significa ostentação. As pessoas confundem e a cabecinha limitante acaba travando a evolução por conta desses pré-conceitos formados de forma errada, tá? Então, quando a imagem está coerente, aí sim a gente avança para o próximo passo, que é a questão de relacionamentos. O que é, Rômulo, uma reputação sem relacionamentos? Sem analisar quais são as pessoas com quem você se relaciona. O que é um posicionamento sem pessoas para te acompanhar, para te ver, para ter algum tipo de interação com você. Você vai ser referência na cabeça de quem? Da Peppa Pig? Não existe. A gente tem que, de fato, saber que a gente precisa das pessoas e a opinião delas também é um KPI para a gente ver se está no caminho certo ou no caminho errado. Né? É um indicador importante. Então, os meus relacionamentos, eles vão construir o quê? A famigerada e tão importante reputação. A nossa reputação, de uma forma bem didática, ó, ela é representada por três pilares: as pessoas com quem a gente convive, os lugares que a gente frequenta, isso faz a nossa reputação, e todas as nossas trocas de know-how. Então entenda quais são as pessoas que você está se relacionando, qual é o teu ciclo, qual que é esse teu networking, mostra, fala, faz associação de imagem de forma intencional, de forma estratégica, contribua com as pessoas primeiro, seja interessante, agregue valor para só então, depois você vai ter essa pessoa disposta a contribuir com você de uma forma genuína, né? O que acontece muito no nosso mercado, e quando a gente vê de ambiente digital e presencial também, é que as pessoas são muito interesseiras. Elas querem, vem a nós, me ajuda, me dá uma Demais, mentoria, me demais. dá uma consultoria, né, Rômulo? Só que elas se esquecem que elas precisam ser interessantes primeiro. E ser interesseiro é só a porta de entrada aí para você perder contatos, né? Ninguém quer sentir que está sendo usado por alguém. Então, se você só vem a nós, me dá, me ajuda, qual a dica, qual o insight, e você não tem nada para contribuir com essa pessoa, o que que ela vai fazer com você? Ela vai te expulsar do ciclo dela. Ela vai cortar todas as relações, todas as pontes, ela vai falar mal. E isso é péssimo para a reputação, né? Então, além desses relacionamentos que a gente precisa cultivar de forma correta, genuína, se interessar em ser útil, em servir pessoas, é você também olhar para os lugares que você frequenta. E olha, eu vou te falar só uma coisinha sobre isso, não adianta. Eu quero atingir um público de altíssimo padrão. Tá lá eu, comendo no McDonald's, comendo um podrão. Nunca mostro que estou num ambiente de bom gosto, sofisticado, mais caro. A pessoa não vai te olhar com respeito, sabe por quê? Isso nem é por maldade. É porque ela vai olhar para você e vai dizer: ainda não está no mesmo nível de lifestyle que o meu, então dificilmente vai entender as minhas dores. Dificilmente é uma pessoa que consegue me ajudar. Então, sim, se você vai num restaurante bom e isso faz parte da sua estratégia, por que não comunicar? Se vai viajar para um lugar legal, por que não mostrar? Eu, por exemplo, imagina, eu fui para a Europa estudar sobre o mercado de luxo, tô eu lá comendo um podrão no meio da rua e não visitei, não fui em nenhuma loja de alto padrão, não visitei as grifes de luxo, não fui em restaurantes Michelin, não fui em hotéis renomados. Qual é o sentido? Sabe que não tem coerência.
Então, por isso busquei em todos esses ambientes, porque fazia parte daquilo que eu estava buscando e intencionalmente comunicando, tá? Então, assim, não é ser ou ter uma vida que não faz sentido com o seu momento atual. É ser coerente. Talvez se você não esteja em um momento de altíssimo padrão, não é que você não pode vender para o público de alto padrão, mas tenha consciência que vai ser muito mais difícil comunicar que você entende a dor dele. É só pensar um pouco, sem muito vitimismo, sabe? Então, beleza. Quando a gente entende os relacionamentos e a reputação, aí que a gente começa a ficar gostoso, que a gente vai entrar na parte de construção de autoridade. Por quê? Autoridade não é só querer ser, precisa ser. É uma construção, é um desenvolvimento, tá? E para você se tornar uma autoridade, você precisa ser uma autoridade, se desenvolver como uma autoridade e provar que é uma autoridade no que você faz. Então, seus resultados, o seu conteúdo, o seu know-how, as oportunidades que você tem, o tipo de público que você atende, os feedbacks que você recebe, tudo isso vai contribuir para que você comunique a sua autoridade. Muito além também de, por exemplo, extensão da imagem. Imagina que o Rômulo quer comunicar que tem uma imagem, tem uma autoridade inquestionável no mercado, só que ele parece com a parede tá toda descascada atrás dele. A roupa dele, a camiseta, tem um furinho bem aqui perto da axila que ele não viu, mas a Rafaela viu. Ou então eu chego no Instagram do Rômulo e tá tudo bagunçado, não comunica nada com nada. Então, tudo isso vai contra a autoridade que ele está achando que tem ou dizendo que tem. Esses elementos, essa coerência, ela precisa estar em tudo. Na fachada do seu escritório, ou se é um médico, no seu consultório, no seu atendimento, na sua equipe, no seu time. É uma comunicação única. Todos esses detalhes importam. Então, quando a gente fala de construção de autoridade, nossa, é muito mais extenso e complexo do que eu estou trazendo aqui para vocês de uma forma, né, mais resumida e mais objetiva. Então, todos esses pontos, eles vão sendo o quê? A construção da marca pessoal. Para então, com uma marca pessoal, a gente posicioná-la através de estratégias de comunicação, de entender qual é a sua narrativa, de entender qual é o seu público, de símbolos, de cores, de elementos, de identidade visual, de fotografia, de imagem, de quantas vezes vai aparecer, se vai trazer lifestyle, se não vai trazer. Então, perceba as estratégias de posicionamento lá no final do processo, depois de uma construção intensa de uma marca pessoal, para quê? Para que você tenha simplesmente a sua marca de uma forma gerenciável, na palma da sua mão, com clareza, com intencionalidade, de forma tangível, porque o nosso posicionamento ele é vivo. Então, se eu amanhã decido que não trabalho mais com o público de empresários, eu vou trabalhar somente agora com executivos, eu vou saber exatamente qual é o ponto da minha comunicação, da minha imagem, do meu tom de voz que eu preciso ajustar para esse novo objetivo. Eu não preciso refazer. Refazer é coisa de quem nunca fez, de quem fez errado, entende? Então, assim a gente traz uma marca pessoal gerenciável e é através dessa clareza e dessa construção de uma forma intencional e consciente que a gente consegue transferir credibilidade, autoridade para qualquer negócio que a gente venha a ter. É para o resto da vida. Ô, Rafaela, eu queria retomar alguns pontos de algumas coisas que você falou. Uma das Uhum. coisas que você falou ali é sobre o empresário ser o rosto da empresa dele ali, porque as pessoas compram de pessoas, né? Isso. Eu
eu tava numa imersão de vendas esse final de semana que aconteceu aqui em Viçosa, Uhum, de um cara relativamente grande ali no mercado digital e tal. Ele está percorrendo o interior agora, e daí ele fez 2 dias de evento, sábado e domingo, o dia inteiro aqui, né? E quando ele tentou fazer uma dinâmica ali, onde as pessoas faziam um stories e marcava ele para ele poder premiar essas pessoas, é, ó, devia ter quase umas 500 pessoas no público, tá? É, eu posso te falar que mais de 90% não fez a dinâmica porque tinha o perfil fechado, né? uhum, E um público, um público 90% empresário. Tinha alguns CLTs porque os empresários levaram seus braços direitos, vamos dizer sim, assim, para sim. poder participar, né? Também. Então, assim, tinha, mas a maioria era empresário. Todo mundo Uhum, com perfil fechado, tá. né? Eram uns E empresários low profile, né? e assim, tem a galera do low profile, tem a galera que gosta de aparecer mais. Como é que a pessoa consegue equilibrar isso para ela ser o rosto da marca dela e ao mesmo tempo ela ser low profile e tal? Existe alguma forma de equilibrar isso, dela se posicionar, mas ela também conseguir ser mais low profile, não precisar ficar virando o que a gente chama ali de blogueirinho, né? De ficar fazendo 50, 100 stories por dia, aquela coisa toda. Tem como ela fazer esse equilíbrio? Como é que é a melhor forma dela fazer isso? Eu queria tentar Maravilha. trazer esse conteúdo justamente porque eu vi lá no evento que era uma dor muito grande ali da galera, sabe? De conseguir Uhum, se soltar dessas amarras. E daí acaba que eles gastam uma grana contratando influenciador, porque a gente sabe que não é barato contratar influenciador, sim. e acaba que o influenciador ele não é ele não é a cara da sua marca. Ele é a cara Aham. de 350 marcas que pagam para ele, entendeu? Exato. E daí a gente nunca sabe se esse influenciador ele de fato comunica com seu público, né? A gente não tem uma certeza absoluta. E a gente acaba contratando para as empresas locais, né? Acabam contratando os influenciadores que são próximos aqui da Uhum, cidade e tal. uhum. Então, eu vi muito essa dor da galera lá. Eu queria que você me falasse como é que ele pode equilibrar essa parte de eu quero me posicionar, mas eu também sou mais low profile e tal. Como é que ele pode Aham. gerar esse equilíbrio, se é que existe um equilíbrio disso? Nossa, olha que pergunta maravilhosa, viu, Rômulo? E deixa eu te falar, vai ter um podcast somente dessa pergunta, porque se deixar, a gente discute sobre isso por horas, você não tem noção. Mas vamos lá, vou tentar trazer essa reflexão para vocês de uma forma mais objetiva, embora já não esteja conseguindo nem nos meus pensamentos. Ó, tem como? Tem. Qual é o primeiro ponto que a gente precisa analisar? O que faz um empresário se tornar o rosto da marca dele? É a necessidade. Ele decidiu que a empresa dele seria de um tipo de nicho, de segmento, onde ele vende um produto, por exemplo, que ela é mais popular e ele precisa ser o rosto da marca, um produto mais premium, ele precisa ser o rosto da marca. Só que ele, antes de começar a tentar pegar o celular e falar: Oi, gente, então, estou aqui na minha rotina e vou mostrar para vocês o meu produto que eu. Não. Ele precisa saber se ele está disposto, se essa é uma realidade palpável para que ele se torne o rosto da marca. Então, algumas coisas que a gente tem que analisar quando é rosto da marca. Não é toda empresa que o dono vai se tornar rosto da marca e vai gerar identificação. E não tem a ver com, é um empresário homem e vende produto feminino. Tem um cara que ele tem uma loja de moda feminina, casal, na verdade, e o marido é quem faz as provas de look com roupa das mulheres. E isso viralizou de uma forma Faço ideia. incrível. Faço ideia, porque no Isso mínimo cômico, viralizou né? muito, muito. Então, assim,
Depende da disposição do empresário de se tornar o rosto da marca, entende? Da sinergia que ele tem. Não significa que ser o rosto da marca você precisa passar o dia todo produzindo conteúdo, porque a gente tem uma série de variáveis. Variáveis essas que seriam mais inteligentes, por exemplo, se eu falar de um prestador de serviço, não tem como ele não ser o rosto da marca. Não tem. Você presta serviço para a empresa Concordo B2B, totalmente. B2C, não importa, você precisa porque você já é o rosto da marca. Não tem que contratar ninguém, você tem que aparecer. Só que tem uma diferença entre Porque aparecer. no final das contas, a gente contrata o José eletricista, né? Eu não contrato a empresa de eletricidade, né? Eu contrato o José Exatamente. eletricista que vai vir aqui e vai fazer alguma coisa aqui em casa, né? Exatamente. Então, ele Só que precisa aí ser está o um rosto da marca negócio. mesmo. O José eletricista que você trouxe, ele não precisa ser um blogueirinho. Ele não precisa ser, inclusive, um criador de conteúdo. Ele pode estrategicamente aparecer mostrando 15 segundos de um serviço que ele está prestando para um cliente. Ou então ele pode aparecer por 30 segundos falando, cara, hoje eu peguei um serviço assim, assim, assado, com essa complexidade e estou aqui trabalhando. Depois de 30 minutinhos, problema resolvido, cliente feliz. Acabou. Se você quer que eu resolva um problema para você, se você está passando por esse problema, clica aqui. Acabou, cara! 30 segundos. Então, ele pode mesclar com coisas do dia a dia, por exemplo, acordei, tomei um banho gelado, fui para academia. Imagina o eletricista falando isso, né? Li, fiz a minha leitura da Bíblia do dia. Isso vai comunicar quem ele é quanto a valores e princípios e mostrar um pouco do diferencial dele, porque isso vai gerar conexão, tá? Mas ele não precisa falar, gente, vocês sabem o que é um cabo elétrico? Um cabo elétrico é aquele formado por uma película onde dentro a gente vai ter os fios de. Gente, não precisa, a não ser que ele seja um professor de eletricidade, ou enfim. É uma coisa que não faz sentido. Então, ele só vai comunicar o que faz sentido. O tempo de dedicação e o nível de exposição é decisão de todo e qualquer empreendedor. Não somente decisão pessoal, mas de necessidades para que o negócio funcione. Tu imagina se o Rômulo, que tem um monte de coisa para fazer no dia a dia como empreendedor, vai passar o dia todo produzindo conteúdo igual um blogueiro? Não precisa. Por quê? Porque você nem dispõe desse tempo. Agora, dizer que o Rômulo não precisa aparecer para vender seus cursos, suas mentorias, não é inteligente. Precisa aparecer, só que ele vai mesclar. Quanto tempo eu estou disposto? Beleza, vou aparecer 2 vezes por dia. Uma eu vou mostrar alguma coisa do meu lifestyle e a outra eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo nos bastidores. Esse que é o problema, as pessoas querem ensinar. Se você não é professor, você não tem que ensinar. Você tem que mostrar, falar o que você faz, como que você resolve, entende? Então, esse negócio de não querer aparecer é muito comum por conta de falta de nível de consciência que o empreendedor ele tem tanto medo de se expor, ele tem tanto medo de alguém ver que ele está ganhando dinheiro, ou algum vizinho, um familiar comentar, ou aquela piadinha tá virando blogueirinho de forma pejorativa. Ele tem tanto medo desses julgamentos que ele prefere o quê? Deus me livre. Eu nem gosto de aparecer, eu nem gosto de Instagram. Eu vou fechar meu Instagram, eu vou ficar aqui só no perfil da empresa mesmo, escondido. Isso faz com que a marca dele não consiga se humanizar. Aí ele vai pegar todo o know-how da marca dele, dos bastidores que ele trabalha para ter uma empresa e vai colocar nas mãos de uma pessoa de fora que não tem sinergia muitas vezes e dedicação suficiente para comunicar a individualidade, a história dele, a história da marca que vai fazer com que as pessoas se conectem e comprem dele, da empresa dele. Então ele vai criar, por exemplo, contrata um influenciador. Esse influenciador vai produzir conteúdo regularmente.
vai estar lá no Instagram quando ele é pago para estar no Instagram produzindo conteúdo, e as pessoas que acompanharem vão criar um laço com quem, criatura? Vão criar um laço com o influenciador. Aí ele parou de pagar. Ele não tem mais dinheiro. O que que acontece? O influenciador leva a audiência dele e quando ele tenta fazer sozinho, ele não tem mais cliente, ele não tem mais audiência, ele não tem mais influenciador, não tem mais dinheiro, porque toda a autoridade criada estava em cima de um ativo de conexão que não era dele, porque não era ele. Por isso que eu sempre falo, gente, se realmente o empresário, por exemplo, tem um e-commerce, eu trabalho bastante com empresários com e-commerce. E ele não quer ou não pode se tornar o rosto da marca, vai para a esposa, vai para o marido, vai para a filha, para o filho, para alguém de casa que queira viver aquilo, mas que também tenha conexão e sinergia com aquilo que está sendo vendido. Né? Você não vai botar uma criança para vender produto de sex shop, né? Só para a gente ter uma noção do que a gente precisa ter esse diferencial, né? Então, se é criança, se é produto para bebê, você precisa ser um pai ou uma mãe. Eu atendi uma cliente uma vez só, somente uma call, que ela falou assim: ah, eu sou mãe, né? Tenho aqui meu marido, mas eu tenho medo de aparecer. Eu coloquei a minha funcionária para ser o rosto da minha marca. Sabe o que aconteceu? A funcionária não é mãe, a funcionária odeia criança. Não conseguiu Sim. criar conexão com o público. Não, não, Então, não logo, vai ter a menor empatia na hora de filmar com uma criança, não sabe pegar uma criança no colo, não sabe interagir. É muito diferente, é muito diferente. exatamente. Então, assim, precisa ter essa noção para que você faça as coisas da forma correta e coerente, mas a questão de aparecer e se tornar rosto da marca para ter uma marca humanizada não é nenhum tipo de obrigação para o empresário, para o empreendedor. Se fizer sentido, poxa, assuma o que tem que ser feito, seja adulto, né? Poxa, tenho que aparecer, não tem outra pessoa, tem que ser eu. Apareça. Não precisa perder tempo, não precisa ser ruim, não precisa ser maçante, só precisa ser estratégico e dar dinheiro no final, dar resultado, né? É isso que as pessoas querem. As pessoas, olha, todo mundo que eu conheço, todo empresário, toda pessoa que conversou comigo, ela quer mais dinheiro. Porque não tem outro caminho. A partir do dinheiro, a gente traz mais conforto para a nossa vida, para a nossa família. A gente tem mais liberdade, a gente consegue ter uma vida melhor, a gente tem menos preocupação com saúde, com alimento, com o vestir. E é isso que compra tudo, todas essas questões. Então não tem por que ter vergonha. O que é que vai trazer mais resultado, mais retorno financeiro para a sua empresa, para o seu negócio? O foda é quando o empresário quer tudo isso e não quer investir. Ele não quer investir tempo, também não quer investir dinheiro. Ele quer que as coisas aconteçam de uma forma milagrosa. E eu não sei para vocês, para mim, nada acontece assim, caído. Tá aqui, ó, pabufo, Rafaela. Tá aqui, ó, não precisa vender, não precisa falar, não precisa trabalhar. O dinheiro tá na conta ali todo mês. Gente, sem esforço não Meu tem. sonho. Meu Nossa, sonho. então, e sem esforço não tem, cara. Então seria maravilhoso a gente estar com essa vida perfeita. Mas não é assim que funciona. E esses empresários que têm medo de aparecer, que não querem aparecer ou que dizem que não gostam, que diz que não concorda, que não gosta de Instagram, é só medo. Sempre é medo. Medo ou insegurança. Não tem outro componente, tá? A pessoa não se sente segura, não sente medo, não se sente confiante para aparecer, não sabe como, e aí prefere fazer essa série de coisas erradas que, na verdade, em médio e longo prazo só vão dar prejuízo para ele. Tem uma frase aí na internet que fala que o primeiro cancelamento vem sempre de dentro de casa, né? Cancelamento, para quem não sabe, é tipo, a gente tem essa cultura do cancelamento que é começar a falar mal dos outros na internet, né? Uhum. Então, tentar pegar um exemplo de cancelamento aqui.
Quando acontece alguma treta no Big Brother, todo mundo começa a parar de seguir a fulana de tal. Eu não sou nenhum grande especialista em Big Brother, nem assisto, mas a gente sempre vê algumas notícias passando na timeline ali, que o fulana tá sendo cancelado e não sei o quê, esse tipo de coisa. Então, cancelamento é isso. Então, quando eu falo que o cancelamento vem sempre dentro de casa, tipo assim, você começou a se posicionar ali, fazer alguns reels para sua empresa, fazer alguma coisa, aí você passa na rua, um tio fala, tá virando blogueirinho, hein? A tia fala, tá virando blogueirinha. E não sei o que, o nego começa a te zoar. Isso é uma espécie de cancelamento. E Uhum. daí isso acaba sendo desestimulante. Sim. O que eu queria falar para vocês que ouvirem isso, fala assim, estou sim, porque isso é o que vai me trazer dinheiro, é o que vai fazer minha empresa crescer. E o problema é meu. E pronto, e foda-se. E manda É isso tomar. aí. Né? Eu não vou falar palavrão aqui porque vai que o YouTube me cancela também. Mas não posso tomar ban do YouTube, não. Ele já andou cortando uns vídeos meus aí. É, então manda a pessoa para aquele lugar lá e tal, e fala, eu tô fazendo, é o meu trabalho, faz parte do meu trabalho e pronto, acabou, sabe? E daí você vai ter que se posicionar, a gente está falando muito de posicionamento, você vai ter que posicionar de frente para os seus parentes, para os seus amigos e tudo mais, e falar, gente, esse agora é o meu papel dentro da minha empresa, pessoas compram de pessoas, e eu estou investindo nisso porque eu quero continuar crescendo. Eu não quero vender só aqui na cidade, eu quero vender na região, eu quero vender no Brasil todo. E isso faz parte dessa estratégia de vender em novos lugares. Então, precisa. Conversas difíceis às vezes precisa ser feita com a família para poder parar com essas piadinhas internas, com essa fofoquinha um com o outro, porque vai acontecer, tá, gente? Vai acontecer. Então, muitas pessoas acabam na primeira piadinha, acaba falando, ai meu Deus, fiquei com medo, vai lá, fecha o perfil de novo, para de postar, e daí fica postando só prato de comida ou paisagem, porque é o que não vai incomodar ninguém. Incomodar. Porque a Isso. verdade porque a verdade, gente, é que o nosso sucesso incomoda muita gente, sabe? Quando a pessoa vê, né? A Rafa deve ter uma visão sobre isso também. Quando a pessoa vê que a gente está tendo sucesso, que a gente está recebendo like de pessoas que nem são do nosso ciclo de amigos e tudo mais, as pessoas que estão próximo da gente, começa a rolar uma certa inveja, não tem jeito. Então, as pessoas sentem inveja do sucesso que elas gostariam de ter, mas não têm coragem de correr atrás desse sucesso. Então, gente, foda-se, corra atrás do seu sucesso. Quer abrir o seu perfil para você vender mais? Abra o seu perfil para vender mais, para se posicionar, para poder mostrar mesmo aquilo que você tem de valor, mostrar os seus valores. A gente está falando aqui sobre valor. Cara, você tem seus valores pessoais, você tem as coisas que você não abre mão de jeito nenhum, sabe? Isso. Do tipo, cara, se a pessoa te oferecer uma propina e você não aceita de forma nenhuma, isso é um puta de um valor, né? A gente vem de um país que, infelizmente, é um dos mais corruptos do mundo. Então, uma pessoa que tem um valor como esse é uma pessoa que tem que tá ali na internet mostrando isso, porque a gente, infelizmente, convive com um monte de corrupto também dentro da internet. Então, mostra esses valores, sabe? O posicionamento de valor é mostrar os seus benefícios, enaltecer isso, mas mostrar aquilo que você tem de mais forte dentro de você também. É mais um disclaimer que eu queria fazer. E, Rafa, queria que você compartilhasse com a gente alguns exemplos de empresário que você viu que ele fez uma redefinição desse posicionamento dele. Pode ser cliente seu, se você puder abrir quem é o cliente, claro. Ou cases que você conhece na internet ali, que você viu que fez um reposicionamento. E que ele teve sucesso com isso, assim, sabe? Você tem alguns exemplos? Só para a gente poder conseguir criar uma imagem na cabeça das pessoas do que é o reposicionamento, para ela, pelo menos depois dar um Google no fulano de tal, antes e depois do reposicionamento. Uhum. Então é isso, então foi assim que aconteceu e tal. É mais ou menos essa ideia que eu quero pintar na cabeça das pessoas.
Maravilha. Antes de eu falar sobre esse exemplo, esse case, né? Que a gente tem tantos e não precisa necessariamente ser os meus cases, mas também que a gente acompanha na internet. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da família, a questão do sucesso incomodar, a questão da explicação, porque é, é uma pauta que eu estou sempre lidando aqui nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, que é recorrente e que de duas uma, ou impulsiona a pessoa e ajuda ela a chegar mais longe e alcançar o sucesso, ou destrói todas as possibilidades que ela tem, tá? Inclusive, tem um vídeo no meu Instagram, um Reel, que eu fiz essa explanação, falando sobre como a família pode acabar com o posicionamento de um empresário. Por quê? Os familiares, eles são as pessoas que mais geralmente nos importam, nos impactam, porque têm acesso a nós, a nossa vida, a nossa realidade, nosso convívio. E a gente geralmente é criticado por essas pessoas, porque, falando de uma forma mais geral, tá? Você, como empresário, como líder, empreendedor, que está na internet, que acompanha as transformações de mercado, e você está inserido em uma realidade muito diferente da sua avó, da sua tia, do, da sua mãe. São pessoas que estão em situações, em contextos diferentes. Então, não tem como a gente esperar que um familiar, de certa forma, apoie ou entenda quando ele não está inserido em um contexto de negócios, de business, de estratégias, tá? É mais de se esperar esse apoio de um cônjuge, né? Algo que tem, assim, uma conversa, você precisa conversar, você precisa explicar, né? Quando essa pessoa não entende. Então, assim, quando você está se posicionando, você tem que entender que as suas pessoas mais próximas vão te criticar. Por quê? Elas te viram antes. Elas não gostam de mudanças. E você vai estar passando por uma puta transformação, né? Pelo menos aqui no meu processo, os familiares, principalmente os mais velhos, eles estranham muito, porque a pessoa se transforma em uma potência, começa a alcançar visibilidade, reconhecimento, que os mais tradicionais, eles ficam com medo. Eles têm medo do Instagram, eles têm medo da exposição, eles pensam que se você está na internet é golpe, né? Então, assim, dependendo do nível de consciência, eles não vão entender. Então, geralmente, trazer uma conversa mais franca quando você se importa muito com a opinião da família é o melhor caminho. Mas entenda que é uma decisão sua de autorresponsabilidade parar com as críticas ou seguir apesar delas, tá? Com relação a sucesso de fora, vocês têm que entender também que os seus amigos, vizinhos, pessoas da sua cidade natal, gente que te conheceu na infância, na adolescência, fazendo merda, né? Eles não vão, por mais que você mude, se posicione, entender a sua transformação e te dar reconhecimento e credibilidade. Não espere isso, porque é caminho para frustração. Essas pessoas sempre vão lembrar de você na sua pior versão. O menino que fazia travessura, o adolescente rebelde, o cara que pegava todas na balada antes de se casar. Então, são essas visões mais vulneráveis e muitas vezes negativas que eles vão trazer de referência sobre você. Por quê? Porque dói ver que alguém mudou e a pessoa continua no mesmo lugar. Dói ver que o Rômulo evoluiu, construiu uma empresa e as pessoas que já estiveram na mesma situação continuam no mesmo lugar. Dói muito ver que a Rafaela Oca conquistou resultados extraordinários e trabalha de uma forma com cases, com pessoas relevantes, sendo que as pessoas que estudaram com ela continuam no mesmo lugar. É difícil saber que uma mulher hoje que tem todo esse resultado saiu
de uma kitnet de 14 metros quadrados e hoje é uma empresária que entrega um puta trabalho. Então, assim, dói, porque o nosso sucesso, o nosso movimento, a busca pela evolução, denuncia pessoas que continuam no mesmo lugar. Mostra para as pessoas, você tá vendo? Essa pessoa saiu da merda, hoje não tá mais na merda, mas tu tá aí, né? É um tapa na cara, é desconfortável. Então, ao invés da gente ficar julgando por que que o meu vizinho, por que que o meu amigo de infância não curtiu o meu post, entenda o porquê e nunca mais tenha dúvida e nunca mais se incomode com isso. As pessoas que te conheceram já em ascensão ou em um momento de vida mais confortável, elas vão te apoiar por quê? Porque geralmente elas também estão nesse momento de ascensão, né, de busca de oportunidade, de visibilidade, entendendo os seus movimentos. As pessoas do digital, por exemplo, vão te apoiar muito mais do que o tio que tem um negócio, uma padaria local que nunca sabe nem o que é marketing digital. Então a gente precisa entender o contexto das pessoas. E outra coisa, autorresponsabilidade. O Rômulo falou muito, né, sobre a explicação, de explicar para a pessoa, agora isso é importante para mim, faz parte do meu trabalho. É a versão dele. A minha é não se explique. Guarde até aquele foda-se gostoso que você quer dar na cara das pessoas, mas não se explique. Por quê? Porque essas pessoas nunca vão entender. E você sabe de onde está saindo e o caminho que você está buscando para a sua vida. Então, se explicar é coisa de gente que está literalmente demonstrando vulnerabilidade. Ah, eu me importo com a sua opinião. Talvez eu nem faça o meu vídeo porque eu sei que tu vai ver e vai julgar e vai mandar pro fulano sorrindo, me chamando de blogueirinho. Ignora. Ignorar as pessoas que tentam nos colocar para baixo é uma forma muito eficiente de não parar de crescer, tá? Essa é a mensagem que eu tenho aqui para vocês também. Para mim, isso é muito importante a gente falar, porque sim, a família pode impactar negativamente o nosso posicionamento, o nosso crescimento. E com relação a cases, Impacta mesmo. impacta demais, Impacta né? mesmo. Com relação a case, eu tenho muitos, Demais. inclusive eu mostro no meu perfil do Instagram algumas pessoas que eu já posicionei, mostro antes e depois, mostro processos, nunca dá para mostrar tudo, é impossível, então a gente faz recortes e mostra alguns casos, mas tem cases de lojistas, tem cases de mentores, tem cases de empreendedores que aumentaram o seu faturamento, aumentaram o ticket médio dos seus cursos, diminuíram o CAC justamente por humanizar a marca e criar mais conexão, venderam mais de uma forma orgânica, sem depender de tráfego pago. Teve uma empresa que a gente diminuiu em 60% a dependência do tráfego pago através da dona se tornando o rosto da marca. E, inclusive, o meu esposo, ele é um dos meus cases, né? Então, lá atrás, em meados de 2020, ele tinha se posicionado há muitos anos como gestor de tráfego, né? E a gente conversando, eu via o potencial dele, falei, cara, você é um gestor de negócios, você tem que dar mentoria, você tem que fazer, tem que acontecer. E aí eu fiz com que ele contratasse a minha empresa, pagou, tá, gente? De graça, nem relógio bate. Então, assim, contratou a minha empresa, passou pelo processo. Nos primeiros 8 meses, aumentou o faturamento dele em 7 vezes, né? Nos primeiros meses, conseguiu dar suas primeiras mentorias. Hoje, ele é um grande gestor e atende clientes em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, e atende grandes corporações. Tudo isso através de você ajustar o posicionamento de alguém que é foda, mas precisa com que as pessoas o percebam com todo esse know-how, com toda essa capacidade, transmitindo essa confiança, tá? Inclusive, sempre que você se perguntar, será que eu estou cobrando caro? Será que eu estou cobrando barato? Pensa,
quanto vale o seu tempo, quanto vale o seu know-how, as suas experiências, o que te trouxe até aqui, não só suas vitórias, mas suas derrotas, aqueles dias que ninguém viu que você chorou na cama, que você chorou no banho porque as contas não fechavam. Então, hoje, como mentora, como empresária, as pessoas podem olhar para mim, nossa, viajando o mundo, cobrando caro, não sei o que, tá muito bom, mas não viu o meu sofrimento em 14 metros quadrados, morando em uma periferia, pegando ônibus e indo para a faculdade e ainda assim trabalhando em shopping. Não viram as vezes que eu fui humilhada no trabalho, que eu trabalhava de vendedora. Não viu as vezes que o meu tempo foi barato, foi desvalorizado para que eu aprendesse as dores, para que eu de fato me enxergasse como uma potência, como um potencial de ajudar mais pessoas, de impactar da forma certa e ter a vida que eu mereço. Hoje eu tenho uma vida que eu mereço, porque eu me coloquei aqui. Se eu ficasse no vitimismo, estaria até hoje lá me lamentando, chorando como uma vendedora, ou até alguns anos atrás, como uma simples consultora de imagem, como mais uma, falando paletinha de cores, gente, azul para valorizar os seus olhos. Não é isso que muda a nossa vida, não foi isso que mudou a minha, tá? E é o que eu busco trazer e compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor. Um exemplo de empresário que eu acompanhei essa mudança foi o Jeff Bezos, ali da Amazon, não sei se você Uhum, chegou a acompanhar, uhum, que era, assim, se você olhar uma imagem dele há uns 10 ou 15 anos atrás, era um senhorzinho, careca, magrelinho, que, assim, já era um puta do empresário, empresa bilionária e tudo mais, mas que se passasse na rua por você e não fosse a quantidade de segurança cercando ele, ia ser só mais um, né? E agora você pega uma foto do cara, cabelão, ele continua careca, né? Porque não nasce mais, tem os implantes da vida, mas de vez fortão e tal, todo trincadão. Aquilo ali, olha a imagem que ele passava antes, né, como um senhorzinho, magrelinho e tal, e a imagem de potência que ele passa hoje, porque ele precisa ser uma potência para representar o tamanho da potência que é a empresa dele, né? Então, assim, ele não é um blogueiro, o Instagram dele, eu nem sigo ele no Instagram, mas nem sei se o Instagram dele é um Instagram que tenha milhões, talvez tenha porque é uma pessoa pública, mas não é um cara que está ali blogueirando, produzindo conteúdo, nem nada nesse sentido. Mas é um cara que fez um puta de um posicionamento de imagem, que saiu de um senhorzinho para um cara fortão de presença, que você olha para ele e você fala, nossa, esse cara é foda só de olhar, sem saber quem que é, sem saber o nome dele. Né? Eu acho que é uhum. um ponto muito legal do posicionamento, de você olhar para a pessoa e você fala assim, nossa, que pessoa foda. Daí depois, quando você descobre o nome, ah, não, ela é foda mesmo. Né? Daí você tem a certeza. Uhum. Aí você tem a confirmação. Aí você falou tudo, Rômulo. Uma coisa é você já ser foda dentro da sua bolha. Uhum, Mas é importante que você pareça alguém foda, relevante para também aquelas pessoas que ainda não te conhecem. uhum. Por que que as pessoas hoje ficam falando assim: eu não vou investir em branding, eu não vou investir em posicionamento, porque o Mark Zuckerberg, eu falei, queridos, quando você tiver a influência do Mark Zuckerberg, você pode tentar compreender algumas coisas sobre o posicionamento dele. Inclusive, teve também, está passando por um Ele passou por uma reposicionamento. transformação também. Eu ia comentar isso agora. Exatamente. Ele passou Então, por uma para você transformação. ver, nem o argumento de alguém extremamente relevante sendo usado como desleixo não pode mais ser usado, né? Porque as pessoas, os empresários estão entendendo cada vez mais a importância de usar a sua marca, a sua imagem para transmitir as influências necessárias para os seus negócios, né? Um cara que fala muito também é o Caíto, da Chili Beans, por exemplo. Ele diz que mudou tudo quando ele saiu dos bastidores e começou a aparecer na marca dele, né? Então,
impacta positivamente o faturamento, impacta a influência e a potência do business, né? E para quem fala assim, mas o meu objetivo, para quem está começando e fica com essa questão de que o objetivo é exit, é vender a empresa, para você vender uma empresa, você primeiro tem que fazer ela valer alguma coisa, né? É um processo. Você precisa transmitir essas referências, esse posicionamento, alavancar, trazer gente boa. Posicionamento não é só para ficar vendendo, gente, é para atrair gente boa, é para atrair parceiros, colaboradores, oportunidades, visibilidade, não somente clientes, né? Não somente curtidas no Instagram. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com um cara que eu admiro muito. Ele é uma puta referência para mim e veio até mim buscando saber mais sobre o meu trabalho, porque ele ouviu falar. Isso para mim vale muito mais do que um reel, um meme que viraliza e traz milhões de seguidores desqualificados buscando uma coisa que eu não entrego. É esse tipo de KPI, de influência, de relevância, de networking que você precisa considerar antes de ficar querendo 1 milhão de seguidores. Às vezes a pessoa quer viralizar e não tem nem estrutura para suportar um viral. Um monte de gente errada que vai vir tacar hate, que vai vir zoar. Então, assim, a gente precisa ter coerência com os nossos objetivos. Qual é o seu objetivo? Para quem que tu quer ser relevante? Eu, neste momento, prefiro ser relevante para pessoas referência para mim do que ter 1 milhão de seguidores no meu Instagram ali por conta de um reel viral, por conta de um meme que eu postei, que não vai me trazer nada de bom. Visibilidade é importante, importantíssimo. Construir audiência é importante, fundamental, dependendo do seu objetivo, do seu momento de negócio, da sua maturidade no business. Então, são pontos que a gente precisa, de fato, analisar e caminhar de acordo com as suas próprias necessidades. Com certeza. Rafa, cara, a gente tem conteúdo aqui para falar mais umas 5 horas aqui, facilmente, mas a gente vai deixar para um segundo episódio com você, porque tem muita É isso coisa aí. bacana para a gente conversar. Sempre no final de cada episódio, eu convido, né, o convidado a dar uma última sacada, assim, sabe? Uma sacada rápida numa frase e tal, para a galera poder pegar ali um insight e a partir de amanhã, ou a partir de agora, quando terminar de ouvir o podcast, já começar a se posicionar de uma forma diferente, né? Já poder começar a transmitir valor para cada coisa que ele for falar, para cada post que ele for fazer nas redes sociais, para cada apresentação que ele for fazer, enfim, para a vida dele no final das contas, né? Que tipo de sacada você pode dar aí? Você vale mais do que toda e qualquer empresa que pensar em abrir. Primeiro ponto. Segundo ponto, todo mundo quer ter sucesso, mas trata sucesso como escolha, como opção. Sucesso é uma decisão. Então, enquanto você estiver focando no plano B, C, D, você não vai nem passar perto de ter sucesso. Você precisa decidir ter sucesso e se mover para alcançá-lo, fazendo o que for preciso para você se realizar, se fazer feliz dentro dos seus objetivos. E outro ponto que eu deixo uma reflexão importante, você precisa agir, né? Mas o que você faria se ninguém pudesse te criticar? Do que você seria capaz de fazer se o medo das críticas não fosse uma opção? É isso que você tem que buscar, seja uma decisão sua a partir de agora. Legal. Eu gosto tanto dessa frase que você falou de sucesso é uma decisão, que eu levo ela todo dia no meu pulso aqui, ó. Aqui, ó. Olha, Sucesso é uma nossa, que decisão. legal! Sucesso é uma Que decisão. legal! É a minha frase Tá assim da todo vida, dia comigo. decisão não tem plano B. Que incrível! Tá todo Gostei. dia, tá todo dia comigo aqui. E De todo dia eu lembrar que olho sucesso é uma para decisão. lembrar. E daí eu coloquei uma pulseira porque não interessa onde eu esteja, né? Porque eu viajo e tal, então não adianta colocar uma frase em cima da minha mesa ou um post-it no meu computador, né? Precisa estar sempre comigo.
Legal. A minha dica é que você precisa ser foda, sabe? E não é só nos negócios. Você precisa ser foda para sua família, para sua esposa ou para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, e para o seu negócio também, porque no final das contas é ele que muitas vezes traz o sustento para todo mundo, né? Então, quando você se posiciona como o o rosto daquele negócio, como a pessoa que domina aquilo, que é o expert naquilo, cara, não interessa qual seja o seu negócio, tá? Pode ser, por exemplo, você pode ser homem e ter uma roupa de loja feminina, igual a Rafaela falou ali, o exemplo que ela deu. O cara veste a roupa e monta os looks ali e tal, e ele foi para cima, entendeu? Isso é um posicionamento. Ele Ele decidiu decidiu. que o negócio deu Então, certo. assim, ele usa um posicionamento cômico, que não deixa de ser cômico, mas ele está tendo sucesso com esse posicionamento dele, né? Então, eu acho que isso. E ele está sendo foda no que ele está fazendo. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Seja foda naquilo que você escolheu fazer. Né? E em tudo que você escolher fazer, você precisa ser foda. Essa é a minha dica de hoje. Então, Rafa, eu só tenho a agradecer pelo você ter aceitado esse convite para a gente conversar. Teremos outros episódios com outras conversas, porque tem muito assunto ainda para a gente falar. A gente nem falou direito sobre o mercado de luxo, sobre o que você viu na Europa e tal. Ainda quero saber sobre esses Olha aí, Paranauê todo. coisa muita. Eu faço ideia, eu quero saber sobre isso tudo. A gente ainda vai ter umas outras conversas sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz de você poder participar comigo aqui hoje, tá? Gosto muito de você, gosto muito do Everton. Vocês estão sempre comigo aqui, a gente está sempre conversando, então é muito, muito legal isso, tá? Muito obrigado. Eu queria que você passasse também, quem estiver procurando uma consultora de posicionamento e tudo mais, como é que as pessoas conseguem te achar? Rômulo, muito obrigada pelo espaço, né, pela receptividade, pelo bate-papo foda, do jeito que eu gosto, assim, intenso, né? Se deixar a gente conversa até o dia seguinte. E sempre um prazer compartilhar, fico feliz de poder contribuir com a sua audiência. Galera que quiser me encontrar e acompanhar um pouco do meu trabalho é @Rafaela com 2 L's, Oca com K, OKA, no Instagram. E lá eu coloco todos os outros acessos a mim ali, pode mandar direct, pode acompanhar, pode tirar dúvidas, né? O que eu puder ajudar será sempre um prazer. Beleza. Então, Rafa, muito obrigado. Galera, lembrando que o podcast é liberado toda quarta-feira, às 5:30 da tarde, pelo YouTube e pelo Spotify também. Então, se você quiser assistir o vídeo, agora o Spotify que eu também consegue assistir o vídeo, mas o Spotify eu acabo ouvindo mais sempre por áudio, mas se você quiser assistir, acompanhar e tudo mais, está sempre liberado toda quarta-feira, às 5:30 da tarde. Tem um novo episódio para você, sempre com um assunto mais bacana do que o outro. Rafa, mais uma vez, muito obrigado, galera. Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um super episódio. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau.